Bom dia, senhoras e senhores. Estava com saudade de vocês, hein? Pois é, menino. De vez em quando dá uns pepinos aqui na vida da produtora que ela não consegue chegar aqui nessa live de manhãzinha cedo. Mas estamos aí agora para falar de produção cultural. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Carla Navarro. Eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. E todos os dias eu venho aqui te dar dicas de como é que você faz para fazer uma produção bem profissional, sem passar perrengue, sem esquentar a cabeça, sem tomar prejuízo, tá certo? Então eu deixo já de cara o convite para você continuar seguindo os meus vídeos e assistir todos os outros que tem por aí, porque tem falando sobre um monte de coisa. Mas pode ser que não tenha um vídeo específico falando sobre a sua dúvida. Então, me deixe saber que dúvida é essa. Mande para mim ou nos comentários desse vídeo ou no direct, se você for daquelas pessoas mais tímidas, que eu vou criar um conteúdo aqui para você, vou responder a sua pergunta lá no direct, enfim, a gente vai criar esse canal para a gente conversar e você me ajuda a fazer esse conteúdo e eu te ajudo também a fazer, a dar os passos mais profundos na produção cultural de forma que você vai ficar bem tranquilo na hora de fazer os seus projetos, tá certo? Então, simbora, vamos pra frente que eu não tô aqui pra conversa mole não. Seguinte, gente, o tema de hoje vem muito do que eu tô vivendo agora, assim, eu faço parte de um festival que eu faço gestão financeira dele há mais de 7 anos. E aí, a gente que está começando o festival agora, e agora eu já comecei a montar a prestação de contas desse festival. Olha que legal. Mas Carlinha, não está começando agora, prestação de contas não é a última coisa a fazer? Não, prestação de contas é a última coisa a entregar, mas é a primeira coisa a fazer, tá? E aí, nesse momento, eu sinto que os meus coleguinhas entram em pânico com relação à documentação do seu projeto cultural, certo? Então, a conversa de hoje é sobre você dominar essa documentação do seu projeto, tá? Quando a gente coloca um projeto num edital, ou quando a gente presta um serviço para instituições públicas, né? Na hora de pagar as nossas coisas que a gente tem que pagar no projeto e tal, na hora de receber os nossos pagamentos, a gente precisa enviar documentos que são exigidos pela pessoa que está contratando a gente. Pode ser um patrocinador, pode ser o próprio edital, né? Mas alguns documentos são exigidos da gente, certo? E às vezes ela é uma documentação bem simples, bem tranquila, mas às vezes o volume é bem grande e aí a gente se assusta um pouco, né? A conversa de hoje vai ser justamente sobre esses documentos que são exigidos na hora que ou você vai receber um pagamento de instituição pública ou na hora que você vai prestar contas do seu projeto cultural, tá? Eu vou falar sobre os principais, os que mais aparecem, os documentos que mais aparecem, assim, para tentar colocar você nessa caminhada, te inserir nesse universo, tá? Se planejar para esses pagamentos é o segredo do sucesso para que você receba em paz e pague mais em paz ainda, certo? Vamos pensar aqui sobre projetos culturais. A gente inscreveu um projeto no edital e a gente precisa começar a pagar as pessoas que estão no nosso projeto, tá? A gente vai precisar se planejar para fazer esses pagamentos, certo? Porque tem documentação que é solicitada pelo edital. Por exemplo, se você vai pagar alguém, você precisa solicitar ao prestador de serviço, você precisa pedir para ele a nota fiscal, o recibo, às vezes o CNPJ da empresa, né? Tem documentos que são exigidos por quem está bancando o processo, certo? E esses documentos você vai ter que pedir para eles, para o fornecedor, e você vai ter que guardar eles até o final do projeto. Muita atenção, certo? Porque, não sei se você sabe, mas papel é uma coisa do outro planeta, ele se desintegra, ele some, desaparece. Né? Um negócio meio mágico, tá? Então, entender o que é cada documento vai fazer você perder o medo desse volume de papel, né? Porque você vai ver que é mais simples do que parece, né? Quando você vê aquela lista enorme, com um monte de nome de documentos que você não conhece,
dá um pânico e a pessoa trava e diz assim, não vou conseguir fazer, não sei fazer isso, né? Aí, se você entender o que é cada documento daquele, você vai ver que não é tão difícil quanto parece, que é uma coisa tranquila que todos os mortais vão conseguir fazer, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que você vai ter que fazer é mergulhar no manual de prestação de contas antes do projeto começar a rodar. Vamos lá. Vamos para exemplos práticos. Estou vivendo isso agora. Recebi a verba de um projeto e tá lá a verba no banco, guardada já no banco, certo? Eu, a fim de quê? Pagar as pessoas que passaram os perrengues todos na pandemia, que ficaram sem trabalho e não sei o quê, e eu com o dinheiro no banco sem poder pagar as pessoas, né? Por que eu não posso pagar as pessoas? Porque, primeiro, eu preciso do manual de prestação de contas. Aí eu mandei um e-mail para lá e disse, tô precisando do manual de prestação de contas, manda aí para mim, por favor, beijinho. E aí a pessoa responde dizendo o quê? Nós não temos um manual de prestação de contas, mas nós somos regidos por uma portaria. Eu digo, pois tá. Aí mandaram a portaria. Aí tá aqui, portaria. Aí que foi que eu fiz? Euzinha doida da portaria. Grifei tudo que me interessava nessa portaria. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente vai fazer um projeto, essas portarias, esses documentos, eles são sempre numa linguagem muito rebuscada, numa linguagem muito profunda, numa linguagem difícil, né? Maria Pereira está dizendo, achei você. Opa, que maravilha, que bom que você me achou. Fica comigo, vamos lá. Então, essa documentação é toda feita numa linguagem muito rebuscada e tal, e às vezes você acaba se perdendo, as palavras vão se perdendo ali no meio. Aí eu vou grifando tudo que me interessa, certo? Então, apesar deles não terem um manual de prestação de contas, mas eles têm uma portaria que rege, né, que diz exatamente tudo que você precisa providenciar para deixar a prestação de contas ok, zerada, fofinha. Beleza? Aí eu peguei esse manual e fiz uma lista de tudo que exigiram ali, certo? Essa é a minha segunda dica, assim, lê o manual, mas faz uma lista, porque aí você não vai esquecer nada. Como eles não têm o manual mesmo de prestação de contas, o que foi que eu fiz? Eu fiz essa lista e mandei para eles de volta, dizendo assim, olha, eu listei aqui os pontos, veja se é isso mesmo, se está faltando alguma coisa. E aí eles me responderam dizendo, faz um ajuste aqui, tem um detalhe aqui que você esqueceu, né? Porque você pode pagar de tal forma, mas depende de tal forma. Então isso aqui é importante que você não perca de vista. E com isso, gente, a gente vai criando uma relação com a pessoa que está do outro lado. Olha que maravilha! Você começa a chamar a pessoa pelo nome, você começa a criar uma relação. Realmente você começa a entender que por trás da telinha tem gente também, né? E que essas pessoas podem te ajudar. Aí você já começa a estabelecer essa relação. E você vai perguntando tudo que você acha que tem que perguntar. Não dorme com a dúvida. Se você está achando mais ou menos, sei, mas não tenho certeza, pergunta para ter certeza, tá certo? Então, segunda dica é listar toda a documentação que é exigida no manual de prestação de contas, tá? A terceira dica que eu te dou é: confira tudo antes de pagar. Vê o seguinte, digamos que você tem um projeto, foi aprovado no edital e você quer fazer um pagamento a um fornecedor. Aí você vai, no manual de prestação de contas está escrito lá que você precisa entregar nota fiscal, recibo e o CNPJ da empresa, certo? Aí o que você vai fazer? Antes de você entregar o dinheiro, você vai pedir nota fiscal, recibo e o CNPJ da empresa. Você só vai pagar depois que a criatura lhe entregar essa documentação. Entregou essa documentação, você ainda não paga. O que você vai fazer? Você vai conferir a nota. A nota está certa? Tá? Aí você confere se na descrição da nota tem o nome do projeto. Isso eles falam no manual de prestação de contas, tá? Eles dizem, olha, tem que ter o nome do projeto, tem que ter o número do projeto. Eles vão dizer o que tem que ter na nota, tá? Aí você vai conferir se na nota está escrito direitinho. Você vai conferir se o KNAI da nota, o que é KNAI?
é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, é um númerozinho que diz exatamente qual é o trabalho que essa pessoa está fazendo. Aí você vai conferir se esse númerozinho é o número do trabalho que ela de fato fez para você no projeto, certo? O que está ali escrito. Aí você vai conferir esse númerozinho e você vai conferir se o recibo está igualzinho à nota, se a data está correta. Você vai conferir também se o cartão de CNPJ está ok, se a empresa está ativa, porque tudo isso faz parte dessa conferência. E aí você vai conferir tudo isso antes de pagar. Quando você confere tudo isso antes de pagar, você paga de forma segura e você não tem dor de cabeça, tá? Agora, falando sobre documentos, vamos falar um pouquinho sobre documentos, sobre quem são esses danados desses documentos, né? Vou falar aqui sobre os básicos que aparecem sempre na nossa vida, certo? Você sempre tem que emitir um documento, você sempre tem que recolher, né, pedir ao seu fornecedor um documento fiscal. Todo edital pede isso, quando você vai receber de uma empresa pública, você também precisa disso. O que é um documento fiscal? É um documento que vai gerar imposto, vai comprovar que aquela pessoa gerou o imposto para pagar, tá? Então, existe a nota fiscal e o cupom fiscal. Aí você me pergunta assim, Carlinha, eu posso botar o cupom fiscal ao invés da nota fiscal no projeto? A diferença entre cupom fiscal e nota fiscal é a quantidade de informações. Na nota fiscal, ela é completa, aparece o nome do tomador de serviço, o nome do prestador de serviço, aparece tudo que você precisa que apareça. No cupom fiscal não aparece. Então, o documento ideal para esse tipo de prestação de contas é de fato uma nota fiscal, tá? Certidões negativas, às vezes solicitam que a empresa que emitiu a nota entregue também certidões negativas. O que é certidão negativa? São documentos que comprovam que aquela empresa não está devendo. Como assim não está devendo, Carlinha? Veja, se a certidão negativa é da Fazenda Municipal, ela vai dizer que a pessoa não está devendo o IPTU nem o ISS. Aí, se a certidão negativa é desculpa, gente, eu estou enrolando. É estadual, aí aquela certidão negativa diz que a pessoa não está devendo ICMS, não tem nenhuma conta pendente com o governo do estado, tá? Se a certidão negativa é federal, ela vai dizer que não está devendo nada para a União, né? E aí, gente, isso, quando é uma exigência, né, do edital ou do patrocinador, esse tipo de documento, você tem que ter cuidado de solicitar esse documento antes de fazer o pagamento, porque a empresa tem que estar toda certinha para você poder pagar, entendeu? Se não tiver certinha, se tiver, tem a certidão negativa do município que não está saindo, não está saindo, então eu não posso te pagar, eu só posso te pagar depois que essa certidão negativa estiver saindo. E aí, às vezes isso demora, sabe? Então tem que ficar no pé mesmo, tem que prestar atenção e ficar bem no pé para entender por que não está saindo. Aquela empresa vai ter que resolver esse problema para você poder pagar para ela. Eu tô ótima hoje, né, minha gente? Tô engolindo palavra, tô gaga, sei não. Então deu para entender que é certidão negativa, né? Certidão negativa é o documento que comprova que a empresa não está devendo, né? E aí não está devendo a quem? Vai depender do tipo de certidão negativa que estão solicitando, tá? Alguns editais solicitam também o contrato social da empresa ou o contrato de fundação da empresa, né? Às vezes, quando é um MEI, é o certificado de microempreendedor individual. O contrato social, ele é um documento muito particular, né? Um documento muito privado da empresa. Mas tem alguns editais que solicitam o contrato social, aí você tem que entregar. Às vezes dá um trabalhinho porque a pessoa não quer entregar, entendeu? Mas aí você mostra no edital que está sendo solicitado para você, antes de você pagar, tá certo? E o recibo é um documento que a pessoa que prestou serviço para você vai assinar, né? Então vai precisar de fato ser um documento, papel mesmo assinado, certo? E nesse documento ele vai te dizer que recebeu aquela quantia por aquela atividade daquele projeto,
certo? Tem editais que tem meio que um modelo de recibo, tem editais que não estão nem aí, qualquer coisa, mas tem editais que cobram algumas coisas no recibo. O mais usual é o edital solicitar que você coloque o número da nota fiscal, que você faça referência à nota fiscal que aquele recibo representa. Vamos lá, qual a diferença entre nota fiscal e recibo? A nota fiscal, ela é um documento fiscal, ela é um documento que gera imposto, certo? Então, na nota fiscal, você vai dizer que é referente a que tal serviço para tal projeto. Só que essa nota fiscal, só a emissão da nota fiscal, não comprova que você pagou aquela pessoa. Não comprova que aquela pessoa recebeu, entendeu? E o recibo é o documento que comprova que aquela pessoa de fato recebeu. É a pessoa dizendo, olha, eu recebi o valor equivalente a essa nota fiscal aqui, tá? Então, recibo é isso. E normalmente é exigido nota fiscal, recibo, um comprovante de pagamento. O que é um comprovante de pagamento? Se eu fizer o pagamento a você com cheque, eu preciso ter a cópia do cheque no projeto, frente e verso, tá? E atrás do cheque precisa fazer referência ao projeto, precisa dizer o que é, referente ao serviço tal do projeto tal, certo? Se eu paguei com Pix ou com transferência bancária, tá ótimo, porque é só você baixar esse documento. O documento é o comprovante, né? O comprovante de pagamento é justamente o comprovante da transferência, o comprovante do Pix. Mas atenção, tem alguns Pix que não aparece o nome do favorecido, ou seja, o nome de quem realmente recebeu o dinheiro. E para uma prestação de contas precisa ter o nome do favorecido no documento, tá? Então você checa isso com o seu banco antes de fazer a transferência para poder dar tudo certinho e você ficar com esse documento certinho na mão, tá bom? Então, o documento de comprovação de pagamento é o documento que vai dizer de que forma foi pago. Foi pago com cheque, ou foi pago com transferência, ou foi pago com dinheiro. Com dinheiro você vai ter que dizer no recibo, tá? Porque dinheiro não tem boca e você não tem como vai fazer a cópia do dinheiro e botar ali, né? Então, gente, seguinte, a coisa mais importante talvez seja você não ter dúvidas, certo? Como é que você faz para não ter dúvida? Na hora que a dúvida aparecer, você pergunta ao contratante, você pergunta ao patrocinador, você pergunta seja lá quem for. Por isso que eu falei logo no começo dessa live que era importante criar essa relação onde você conversa com a pessoa que está do outro lado da tela, né? Você manda um e-mail, você começa a chamar a pessoa pelo nome, né? E aí as dúvidas que forem aparecendo, você vai mandando para essa pessoa, se não tiver dentro dentro das capacidades dessa pessoa, ela vai te encaminhar para outros. E aí você vai conversando com as outras pessoas, tá tudo bem? E o mais importante é você não ficar com dúvida, certo? Então, você sempre perguntar. Se você não tem certeza, você pergunta, tá? Uma outra coisa super importante na hora de você ir prestar contas e tal, é você não deixar de entregar nada. Então, vamos lá. Digamos que o edital pede que você entregue nota fiscal, recibo e o CNPJ. E aí, você emitir a nota fiscal do patrocinador, do fornecedor, pegou o cartão de CNPJ, mas esqueceu de pegar o recibo com eles. Não manda essa prestação de contas assim. Pega o recibo antes. Você não sabe exatamente o que tem que ter lá. Então, se você sabe o que tem que ter lá, você vai mandar com aquilo ali, tá? Não deixa... eu acho que você se fiscalizar é o melhor caminho. Porque isso significa que quando chegar a prestação de contas lá no final, quando a prestação de contas chegar lá na mão do patrocinador, ele pode ser que faça um ajuste ou outro, mas vai ter pouca coisa para ajustar, certo? E se por acaso tiver alguma coisa para ajustar, eles vão mandar uma diligência. O que é uma diligência, gente? Diligência é um cuidado, né, que a instituição vai ter com aquele projeto. Ela vai olhar, vai ver se está faltando alguma coisa. Se estiver faltando alguma coisa, vai mandar um e-mail, vai mandar um comunicado
dizendo, olha, falta esse documento. Às vezes a diligência não é nem documento que falta, é só assim, eu não entendi muito bem por que que isso daqui foi pago dessa forma. Então justifique, por favor, por que que você pagou isso dessa forma. Aí você faz um documento justificando, assina a entrega. Não tem mistério. E assim, uma diligência não é uma coisa ruim. Uma diligência é um ajuste para que aquele projeto fique muito claro para quem vai fiscalizar depois. Então, uma diligência não é uma coisa ruim para você, ao contrário, ela é uma coisa boa, é uma coisa que te protege. Ele está te dando a chance de deixar o seu projeto perfeito. É isso que você vai fazer. Você vai deixar a sua prestação de contas perfeitinha, sem nenhum problema. E essa pessoa que mandou a diligência está te ajudando a fazer isso, tá? Aí você pode me dizer assim, ai Carlinha, não conheço esses documentos, você está falando aí não sei de nada, ou não conheço os documentos que me pediram para entregar no meu projeto. Não fique com dúvida. O Google ajuda muito, certo? Antes de você falar lá com o patrocinador, bota no Google, pesquisa, porque às vezes são documentos muito comuns, comuns para um monte de gente, mas que a gente não tem acesso, né? Que a gente normalmente não convive com eles. Então você bota lá no Google, dá uma olhadinha, e aí se o Google responder direitinho, tirar suas dúvidas, você ficar sem dúvida nenhuma, tudo bem. Se ficar com dúvida, pergunta a quem está te patrocinando, tá? E aí você pode me dizer assim, Carlinha, e se eu entregar um documento errado? Não se preocupe, vai vir na diligência que você entregou um documento errado. Você só tem que prestar atenção numa coisa. Antes de pagar, você precisa conferir as coisas, certo? Porque depois que você paga, você não tem muito o que fazer. Você vai mandar a prestação de contas, vai vir na diligência dizendo que tem alguma coisa errada, e aí você vai ter que retificar isso e tal. E às vezes você não consegue retificar. E aí você tem que devolver o dinheiro dessa rubrica especificamente que você gastou, entendeu? Então por isso que eu estou te alertando, presta atenção na hora de pagar, antes de pagar, confere toda a documentação para ver se está tudo certinho, para não correr o risco de ter que devolver esse negócio, né? Teve uma vez, um projeto que eu participei, não estava fazendo prestação de contas não, mas que era uma nota de talão ainda. Aí o prestador de serviço deu a nota, né? Aí fizeram um pagamento lá, tudo certinho. E aí quando foram fazer a conferência lá, o patrocinador fez a conferência e daqui a pouco chegou uma diligência dizendo que esse documento, a nota fiscal, essa empresa que emitiu a nota fiscal, ela estava inativa, então ela não podia nem ter emitido a nota fiscal. E aí, realmente, o pessoal teve que devolver o dinheiro para a empresa, ou para o patrocinador. Imagina, que coisa mais louca. Mas, bem, hoje é mais difícil de acontecer isso porque a maioria das empresas já tem nota fiscal eletrônica. Aqui em Recife, que é onde eu moro, por exemplo, não é mais permitido nota de talão, só nota fiscal eletrônica. E a maioria das cidades no Brasil já está fazendo isso também. Então, fica mais fácil de você, porque uma empresa que está inativa não consegue emitir a nota fiscal, tá? E você pode me perguntar assim, e se eu não tiver toda a documentação para entregar na minha prestação de contas? Você vai ter. É o seguinte, gente, se você pegou seu manual de prestação de contas, leu ele bem direitinho, se você listou tudo que tinha que fazer, você com certeza vai ter toda a documentação. Vou lhe dizer por quê. Porque você não vai pagar sem ter a documentação. Porque se você não tiver a documentação, você não vai pagar. Entendeu? É isso, o segredo de você ter toda a sua documentação na mão é não fazer nenhum pagamento antes da pessoa te entregar toda a documentação. Porque aí essa pessoa vai correr atrás, vai dar um jeito, porque ela quer receber o dinheiro dela, né? Então você só paga depois que ela lhe entregar toda a documentação, tá certo? Então agora que você já sabe como fazer, não inventa de ficar na ansiedade de pagar os seus fornecedores sem ler o manual de prestação de contas e sem fazer com que eles entreguem toda a documentação que foi exigida lá no manual de prestação de contas, tá? Eu sei que dói o coração, eu sei que aperta o coração, eu sei que às vezes a gente quer entregar a grana de todo jeito porque a galera tá precisando e tal, mas isso é o certo a fazer.
Se a pessoa de fato está precisando, ela vai dar um jeito de receber, de te entregar toda a documentação que você está pedindo para você conseguir pagar ela o mais rápido possível. E aí tira um pouco esse peso dos seus ombros, sabe? A responsabilidade não é sua. A responsabilidade é de quem precisa te entregar a documentação. Não é você que tem que ter compaixão dessa pessoa. É ela mesma que vai ter que ter compaixão dela e organizar a documentação, te entregar, e aí sim você pode fazer o seu pagamento, tá certo? Vamos dar um resumão de hoje? Vamos lá? Eu vou falar aqui agora 5 passos para ter paz na hora de organizar a documentação do seu projeto, tá? Vamos lá. O primeiro é solicitar o manual de prestação de contas para o seu patrocinador, edital, enfim, quem está lhe dando o dinheiro. Solicita o manual de prestação de contas. Segundo é entenda toda a documentação que está sendo exigida nesse manual de prestação de contas. Não fique com dúvida, não durma com a dúvida, pergunte até entender. Terceiro, recolha todos os documentos exigidos pelo fornecedor. Terceiro, recolha todos os documentos que são exigidos pelo patrocinador, recolha do seu fornecedor antes de pagar ao fornecedor, tá? Você vai recolher toda a documentação do fornecedor antes de você fazer o pagamento. O segredo do sucesso é esse, tá, minha gente? Quarto, coloque todos os documentos do projeto que você receber, né? Pagou o fornecedor, recebeu o documento, coloca toda a documentação em uma pasta, na mesma pasta. Não são várias pastas, é uma pasta só, tá? Quinto, crie uma lógica de armazenamento. Por exemplo, você pode armazenar por ordem cronológica, ou você pode armazenar pela ordem da rubrica. Cria uma lógica de armazenamento, né, para que você, na hora de procurar, você saiba como procurar. Vou dar um exemplo de como eu faço. Eu coloco por ordem cronológica, pela ordem que está lá no extrato. E eu ainda imprimo o extrato e numero todas as despesas. Então, e na pasta eu coloco os numerozinhos assim, sabe? Coloco o numerozinho na folhinha da pasta. E aí, o que acontece? Quando eu vou procurar um documento, eu sei exatamente onde ele está, né? Seja, se eu procurar na pasta, eu vou saber encontrar no extrato. Se eu procurar no extrato, eu vou saber encontrar na pasta, tá? E o sexto e último passo é respeitar a lógica que você criou para armazenar essa documentação dentro da pasta. Isso é muito, muito importante, porque se você criar uma lógica, mas você não respeitar isso, no meio do caminho você vai se perder e você vai acabar perdendo documentos e a gente não quer isso para você, tá? Pronto. Agora é só manter essa pastinha até o final do projeto e na hora de entregar a sua prestação de contas não vai faltar nada, ok? Essa foi a dica de hoje. Para quem gostou do material, quem gostou desse conteúdo, compartilha com quem está precisando dessa informação. Aproveita para curtir, para dar uma moral para a produtora e seguir a página, porque tem muito mais conteúdo, tá certo? Amanhã eu volto aqui para a gente conversar de novo. Se tiver dúvidas, manda as dúvidas no direct ou aqui nos comentários do vídeo, tá? E saiba que eu estarei sempre pronta para te responder, porque eu adoro fazer isso, eu adoro fazer você executar os seus projetos culturais sem correr risco e sem tomar prejuízo, que ninguém está aqui para tomar prejuízo, não é verdade? Então tá bom, gente, um beijo enorme, amanhã a gente se encontra de novo, tchau, tchau!